Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro em São Sebastião, nos bairros da Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou hoje aqui gravando a nossa 35ª videoaula, sendo a primeira aula de setembro de 2020 para a turma de Maresias e a segunda para a turma da Topolândia. Bom, na última aula encerramos o histórico da peça Tartufo, e hoje iniciaremos sobre uma outra peça de Molière, O Doente Imaginário. O Doente Imaginário é a última peça de teatro escrita por ele. A sua primeira apresentação aconteceu em 10 de fevereiro de 1673 em Paris. Apenas uma semana depois, em 17 de fevereiro, durante a quarta apresentação da peça, Molière teve um acesso violento de tosse e desmaiou, sendo retirado do palco e levado para sua casa, onde veio a falecer poucas horas depois de tuberculose. A peça, composta por 3 atos, contemplava, na sua versão original, alguns interlúdios de dança e de música, estes últimos da autoria do compositor Marc-Antoine Charpentier. A peça conta a história de um velho hipocondríaco chamado Argan, interpretado por Molière, que se julga doente sem de fato estar, e que, por isso, acata toda e qualquer ordem do médico, que, por sua vez, se aproveita da situação. Argan é casado com Bellini, sua segunda esposa, uma mulher muito mais nova que ele e bastante interesseira. Argan, ele quer que sua filha mais nova, Angélique, se case com um médico, para que ele receba tratamento gratuito sem ter que sair de casa, como favor do seu genro, ainda que Angélique esteja apaixonada pelo romântico Cleanto. Sim, Molière repetiu de novo o nome do personagem, como fez em Tartufo e o Avarento. Juntamente com a empregada de Argan, a governanta Toinette, seu irmão Berald tenta curar Argan de sua fixação em médicos. Juntos, eles o convencem a se fingir de morto para descobrir quem é realmente leal e gosta dele. Assim, torna-se patente que a segunda esposa, Bellini, está atrás apenas de seu dinheiro, enquanto que suas filhas Luizinha e Angélique realmente o amam. Após a ressurreição do supostamente morto Argan, Angélique está livre para se casar com quem quer que escolhesse, e ela se casa com Cleanto. Personagens. A peça tem alguns personagens muito interessantes, tá? O primeiro deles é Argan, que é o doente imaginário, que é um homem avarento, rico e que acha que vai morrer a qualquer momento de alguma doença. Bellini, que é sua segunda esposa, muito mais jovem do que ele, era até mais jovem do que a filha mais velha de Argan, e ela está apenas de olho no dinheiro do marido. Angélique é a filha mais nova de Argan, romântica e apaixonada por Cleanto. Luizinha, a filha mais velha de Argan e irmã de Angélique. Ela já tem uma personalidade um pouco mais forte e acha que todo mundo quer roubar seu pai. Beraldo, o irmão de Argan. Cleanto, namorado de Angélique. O doutor Boa Morte, que é o médico responsável por dizer que Argan está à beira da morte. O seu filho, Tomás Boa Morte, que é apaixonado por Angélique e que Argan quer casar com sua filha. Tem o Dr. Purgon, que é o outro médico de Argan, também de olho na herança, e Florindo, o farmacêutico, que receita remédios indiscriminadamente para Argan. O tabelião Boa-Fé, que faz o testamento de Argan, e Toinette, a governanta. Nesta peça, Molière satiriza a precária ciência do seu tempo, a medicina. Faz uma crítica acirrada à relação médico-paciente, digna das relações marcadas pela frieza e pelo descaso. Este personagem, Argan, que é rico e avarento, sempre foi recorrente nas obras de Molière. Basta lembrar de Harpagon, na peça O Avarento, e de Orgon, da peça O Impostor. Em O Doente Imaginário, Molière disserta sobre a má-fé dos poderosos, neste caso, que são os médicos. Naquela época, aqueles que se intitulavam médicos eram todos charlatões. Molière, tanto em sua obra quanto em sua vida, sempre perseguiu os médicos. Em O Doente Imaginário, eles são apresentados como ignorantes e pretensiosos por ludibriarem e explorarem o hipocondríaco Argon. Em tom de comédia,
nos coloca frente a manifestações do espírito humano que atravessam os séculos, que é a cobiça, a charlatanice, a arrogância e a hipocondria. Um dos motivos que faz de Molière um dos nomes mais consagrados da dramaturgia moderna é o fato de que suas obras vão além do seu tempo e apresentam-se ainda hoje como retratos de muitas questões sociais. A peça. Argan é um velho rico, egoísta, rabugento e hipocondríaco, e muito raramente simpático. A governanta da casa, Toinette, tem certo carinho pelo patrão e tem certeza de que ele é completamente saudável. Já Argan tem certeza do contrário, que ele é um doente incorrigível. Argan tem um médico, o Dr. Boa Morte, e um farmacêutico, Florindo, que se aproveitam da situação feito pilantras. O médico quer casar seu filho Tomás, que também é médico, para se apoderar da fortuna de Argan. Eles não ousam contrariar seu paciente, dando corda e fazendo-o acreditar que de fato é um doente incurável. Em retribuição, Argan promete a mão de sua filha Angélique em casamento a Tomás. Argan é o típico sujeito capaz de insistir no casamento de sua filha Angélique com o Tomás, só para economizar em suas consultas. Um pai que faz isso com sua própria filha, ainda que por esta razão estúpida, e sabendo que ela é perdidamente apaixonada por outra pessoa, no caso o jovem Cleanto, é o completo repúdio. A ironia é que a sua segunda esposa, Bellini, só tem olhos para sua fortuna, e enquanto anseia pelo dia em que lhe passará o golpe, fica tramando o que precisa fazer para ter êxito em seu plano. O azar de Bellini é que Toinette, a governanta, suas filhas Luizinha e Angélique e o irmão de Argan, Berold, vivem tentando alertá-lo da víbora que é Bellini dos pilantras que são os médicos e do farmacêutico. Argan decide dar certa atenção ao aviso e, estando a um passo à frente deles, bola um plano para pegá-los com a boca na botija. E tudo acontece de forma mais hilária possível. Se vocês prestaram bastante atenção no que eu disse no começo do vídeo, viram que eu mencionei que esta foi a última peça escrita por Molière, que é uma pena, visto que ele era um autor sensacional, mas tal fato é tão curioso quanto trágico. Molière já estava bem doente quando escreveu O Doente Imaginário, e em 1673, quando estava no palco interpretando o personagem principal, sofreu um colapso que ocasionou seu falecimento horas depois, vitimado pela tuberculose. Seria coincidência? Obviamente, por conta disso, esta é uma de suas peças mais famosas. Também não é à toa, pois o texto tem, sim, o seu devido valor. Hoje em dia é quase uma proeza de caráter ler a obra completa de algum autor, e posso dizer que eu mesmo estou me pondo à prova com Molière. Todas as peças que li do autor até o momento, com destaque especial para a Escola de Mulheres, que será o nosso próximo assunto na próxima videoaula, são incríveis. São peças simples, com histórias mirabolantes e mensagens sublimes. É muito engraçado ver o poder da simplicidade na literatura, porque normalmente se dá mais valor e se espera mais de obras complexas. Consequentemente, a queda é mais dolorosa se a obra é ruim. Então, quando você para ler Molière, por exemplo, inicia sem muita expectativa e quando se dá conta está boquiaberto com tamanha genialidade de suas reviravoltas. A história de O Doente Imaginário se foca na observação do caráter daqueles personagens e a forma com que lidam com suas diversas situações em que elas se apresentam. É quase como responder uma pergunta. Quem você seria na história de Molière? De que lado você estaria? Claro que em voz alta a gente sempre responde, por questões éticas e morais, que estamos do lado do bem. Mas internamente sabemos que nem sempre isso acontece. Ou será que você, após ver Argan se fingindo de morto para ver quem verdadeiramente se importava com ele, não pensaria, nossa, que boa ideia, vou fazer isso? E ao mesmo tempo diria em voz alta, mas que absurdo, jamais faria isso. As peças de Molière acabam sendo divertidas e ricas tanto pela história quanto pela reflexão. E se eu posso dar um conselho a vocês, não deixem de ler o texto integral. Como toda obra, peça teatral,
esta também não podia ficar de fora do cinema. Houve um filme de 1979, do diretor italiano Tonino Cervi, e ele filmou Malato Imaginário, uma comédia italiana que conta a história de Argante, interpretado por Alberto Sordi, um rico proprietário convencido que está doente, mas que na verdade é um hipocondríaco. O seu medo leva-o a rodear-se dos mais questionáveis cuidados médicos. Enquanto que os médicos elaboram bizarras explicações para sua doença imaginária, os camponeses revoltam-se. O administrador o engana, a mulher quer vê-lo morto e as únicas pessoas que realmente se preocupam com ele são a sua filha Angélica, interpretada por Giuliana De Sil, e a empregada Tonietta, interpretada por Laura Antonelli. Bom, por hoje nós terminamos. Na próxima aula falaremos sobre a outra peça de teatro de Molière, chamada Escola de Mulheres. Uma boa tarde a todos e até a semana que vem. Muito obrigado.